por atenderem o pedido. Muito obrigado mesmo. Queridos, como é sabido de cada um de vocês, nós estamos com uma série de palavras no livro de Efésios. O pastor Elias está ministrando para nós. Hoje, todavia, ele não pode estar conosco, ele está em casa, né, com problema de gripe muito forte, né, e não pôde estar conosco. E então me foi incumbido de trazer a palavra hoje pela manhã, e então o tema será hoje um tema livre, tendo em vista que já muito em cima, não deu tempo para a gente preparar em cima daquilo que nós estamos vendo que é em Efésios. Então eu queria pedir permissão aos irmãos para que nós tratássemos de um assunto hoje que é tão nosso, né? É um assunto que nós precisamos tratar de forma a que já tenhamos intimidade com esse assunto. Eu quero falar essa manhã sobre o cristão, o crente e o seu modo de viver, ou seja, a mordomia cristã. É um tema que praticamente, ou pelo menos deve ser bem conhecido da igreja, eu creio que tenho certeza disso, mas entre ser conhecido e ser praticado, há uma distância ainda muito grande, e que nós precisamos a cada dia diminuir essa distância entre o conhecer e viver a prática daquilo que conhecemos. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer a Ti por mais esse dia, agradecer a Ti por o sol que brilha, agradecer a Ti por ter acordado hoje cedo e aberto os nossos olhos. Agradecer a Ti, Senhor, porque tivemos a oportunidade de tomar um café da manhã. Agradecer a Ti porque nós estamos aqui nesse local, que foi o local que foi construído para que a Tua igreja pudesse, Senhor, então, se encontrar aqui para louvar o Teu nome e aprender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelas enfermidades que às vezes sobrevêm sobre o nosso corpo. Porque, Senhor, tudo é permissão do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para viver contigo. Nós estamos aqui, Senhor, para viver em Ti. Para entender, Senhor, que nós somos Teus servos. Estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas senão para fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez Teus servos. Obrigado porque o Senhor nos fez quem nós somos. A Tua palavra diz que nós somos feituras Tuas, criadas em Cristo Jesus. Que nós possamos viver no nosso dia a dia essa realidade, Senhor. Que nós possamos viver no nosso dia a dia a prática da vida de Cristo em nós. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Como nós não vamos usar aquilo que normalmente se usa para facilitar, até porque nós não tivemos tempo disso, eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos com as Bíblias de vocês para que nós possamos estar lendo alguns textos. O texto que eu quero ler nessa manhã, o primeiro texto, é de Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Eu gostaria de que alguém abrisse a sua Bíblia e leia. Alguém com aquele microfone para poder facilitar aí? Eu não sei se o áudio vai sair lá para... Não tem problema, não tem problema. Vamos continuar assim. Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um
Então, foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, né? Como é feito praticamente todas as escolas bíblicas, eu gostaria de que também você se reunisse aí em 3 ou 4 e que você pensasse sobre o assunto e falasse um pouco, né, entre vocês, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Lembrando que pela primeira vez em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos. Amém? E eu quero que você também pense sobre mordomia cristã. O que é ser um mordomo de Cristo? Então, tire aí 5 minutos para isso. Amém? Se reúna aí em 3 e 4 pessoas, 5, como você quiser, mas fale sobre o assunto. Conceitue aí o que é ser um cristão. E aí, amados? Que conclusão os irmãos chegaram? O que é ser um cristão? Vamos lá, começando pelo primeiro grupo aí que vai responder.
Eu quero que você responda, eu gostaria muito que você respondesse o que é ser um cristão e como viver dentro de uma mordomia cristã. Quem é a primeira pessoa? Muito bem. Então, sobre ser um cristão. Cristão é como se fosse um pequeno Cristo, né? E nós estávamos discutindo que em Antioquia é como se fosse o primeiro relato da Bíblia que as pessoas perceberam que os seguidores de Jesus eles não eram mais como os judeus, que quando Jesus estava presente antes de morrer e ressuscitar, não é como se fosse para fazer uma nova religião, mas chegou a um ponto que, por eles seguirem a doutrina de Cristo e tentarem agir como Cristo, e estarem sempre juntos, em comunhão, no partir do pão, nas orações, vendendo as coisas para se ajudarem, é como se eles fossem um grupo separado já. Então, eram pequenos cristos que tentavam agir como Jesus. E sobre ser mordomo, o mordomo é o administrador dos bens do seu senhor. Então, assim também nós somos com tudo aquilo que Deus nos deu. Então, diz respeito tanto a administrar os dons e talentos que foram dados por Deus para estarmos servindo a Ele e à igreja, e também administrar as nossas finanças, para estarmos contribuindo, também sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas, e também no tentar ajudar os nossos irmãos com o que Deus nos proporcionou. Muito boa resposta. Mais alguém? Aqui a gente falou que ser cristão é ser como Cristo, fazer o que ele fazia, agir como ele agia. E trazendo para os dias de hoje, a gente falou, não é só ficar de palavra, de boca, mas é nas pequenas atitudes, no dia a dia, que a gente vai se mostrar como cristão ou não. Se vai estar imitando a Cristo ou não, nas pequenas coisas. Amém. De mordomia é isso aí que ela falou, concordo. Mais alguém? Vamos às participações. Bom dia a todos. Só queria contribuir com o que a Kari já disse tudo, né? É que a questão do mordomo, ele está ali sempre disposto a servir. E servir como? Servir em tudo, né? Não só naquilo que ele quer, mas naquilo que Deus determina, né? Então, a gente, como mordomos na casa do Senhor, é para servirmos ao outro, né? E, às vezes, a gente tem uma coisa que eu vejo, às vezes, Deus nos deu um talento, e muitas vezes a gente esconde o nosso talento na casa do Senhor. E aí, a questão do mordomo é servir e servir bem em tudo, né? Guardando a casa do Senhor, guardando os irmãos, né? Orando, ajudando, contribuindo, e é isso. Amém. Mais alguém? Vamos lá. Está tão bom. Mais alguém? Não? Eu estava sabendo que tinha mais alguém. O pessoal falou tudo, né? Que a gente acabou falando sobre as duas perguntas, mas a gente conversou muito sobre esse significado de mordomia, que muitas das vezes a gente pensa, pelo menos eu, né? As primeiras aulas que tinha escutado o pessoal falando sobre mordomia era muito relacionado com dízimos e ofertas, né? Só que o pessoal falou bem, né? São, na verdade, dádivas que Deus quer. Assim, a origem de todas as boas dádivas, todo dom perfeito, distribui para os seus filhos, e nós, como filhos dele e servos, a gente tem essa incumbência de administrar essas boas dádivas, servir ao Senhor e servir aos nossos irmãos. Eu acho que as duas definições casaram, então foi isso. Amém. Mais alguém? Não? Ok. É interessante, amados, como nós temos convicção, nós sabemos como nós temos que viver e o que temos que fazer. Nós não podemos usar como desculpas o fato de não saber, porque nós sabemos. Nós sabemos como temos que viver e sabemos como temos que agir. O grande problema é, nós estamos fazendo assim? Essa é a pergunta que talvez você deva fazer a você mesmo. Você está agindo assim?
no seu dia a dia, na prática, eu e você, nós estamos agindo assim? Muito bem. O que significa ser um cristão? Essa pergunta é muito importante para todo aquele que deseja ter uma vida dedicada ao Senhor. Ser cristão significa ser discípulo de Cristo, parecer com Ele. Nossas palavras só terão valor se confirmada com o nosso testemunho. Isso é muito sério, porque as nossas palavras só terão valor se confirmada com o nosso testemunho. Tudo que foi dito aqui agora é informação. É algo que nós temos na nossa mente que está lá para ser executado. Porém, se ela não for executada, ela não tem valor. O valor de um verdadeiro significado de ser cristão, mordomo de Cristo, está na prática da vida de um homem de Deus. Essa prática tem que ser parecida com a vida de Deus. E eu quero hoje trazer essa palavra voltada para a vida prática do cristão. Eu imagino hoje Jesus, no dia de hoje, andando sobre as ruas de Águas Claras. E eu imagino Jesus, então, vendo alguém deitado numa sarjeta. O que ele faria? Eu imagino Jesus passando em frente a um bar e vendo pessoas sentadas a uma mesa, alguns já embriagados, outros se embriagando. O que faria Jesus? Eu imagino Jesus sentado numa cadeira dentro da igreja e olhando para todos aqueles que estão sentados e conhecendo a situação individual de cada um daqueles que estão ali sentados. O que faria Jesus? Porque ser discípulo é ser um pequeno Cristo. Ser um cristão é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo é ser, como disse nossa irmã Karen, um pequeno Cristo, alguém que se parece com Cristo, um talmidim, aquele que anda junto com Cristo o tempo todo e que quer imitar a Cristo em tudo aquilo que Cristo faz. O talmidim é aquele jovem, aquela criança que era separada para andar com o mestre já desde a sua infância e andar com ele, e aquela criança andava aos passos daquele mestre, aprendendo tudo com o mestre até se tornar igual ao mestre. O nosso objetivo, o nosso alvo precisa ser igual ao Senhor. E nós vamos ver sobre isso. O nosso alvo não é apenas ser um crente. O nosso alvo é ser cristão. Porque há uma diferença muito grande em ser um crente e em ser um cristão. Quem é o crente? Aquele que crê. E a Bíblia diz que o diabo crê, estremece, mas não obedece.
E aí a pergunta é: você crer, mas você estremece na frente do Senhor e obedece a sua palavra? Pense um pouco sobre isso. Você tem tido cuidado, nós temos tido cuidado de sermos obedientes à palavra do Senhor? Porque, queridos, a vida cristã ela é fundamentada praticamente em 2 pontos. Nós não precisamos, apesar de ser muito bom, necessário para a vida do crente, mas não é o mais importante. O conhecimento da palavra de Deus é necessária. Fazer um curso de teologia é muito bom. Buscar conhecimento é muito bom. Melhor, porém, do que buscar todas essas coisas é viver aquilo que se conhece. Você pode até não conhecer muito de Deus, mas viva aquilo que você conhece. Ser cristão é exatamente isso, viver aquilo que você conhece de Deus. E nós aqui temos tido a oportunidade de conhecer a Deus. E o conhecer a Deus é inesgotável. Quanto mais você conhece de Deus, mais você percebe que precisa conhecer de Deus, porque Deus ele é inesgotável no seu conhecimento. Então, conhecer a Deus, ser cristão, é algo que precisa ser reconhecido não por nós mesmos, mas por aqueles que estão lá de fora. A igreja, chamada igreja evangélica, no Brasil, de certa forma, ela tem caído em descrédito. Por quê? Porque ela não tem vivido a realidade de ser cristão. Não tem vivido. Os maus exemplos hoje estão aí. Nós que precisamos dar bons exemplos, temos dado maus exemplos. Se isso é ser cristão, então o conceito está errado. Se isso é ser cristão dentro daquilo que hoje no Brasil se vê como cristianismo, eu sinto dizer, mas está tudo errado. Porque ser cristão é ser parecido com Cristo. Lá em Antioquia, a cidade, ao ver os discípulos de Jesus, reconheceram e chamaram de cristão. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. E a pergunta é: eu me pareço com Cristo? Eu não estou falando da questão fisiológica. Eu estou falando da vida prática. E na vida prática, como eu tenho andado com o meu irmão? Pense nisso. Como você tem andado com o seu irmão? Como você tem falado do seu irmão? Como você tem amado o seu irmão? Porque seu irmão não é só aquele que está aqui dentro da igreja, não. Ontem nós estávamos trabalhando, eu e o irmão Edson, e nós estávamos falando sobre isso. A vida prática de ser um cristão. A vida prática. Na prática, como você tem vivido?
Porque, na verdade, amados, muitas vezes nós fazemos o nosso devocional de manhã, lemos a palavra de Deus fala conosco, saímos dali e fazemos tudo errado. Não praticamos praticamente nada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nos amou e nos amou até o fim. Ser cristão é amar independente das circunstâncias. Na prática, ser cristão é isso. Agora, na prática da nossa vida, amar é até o momento em que você não pisar no meu calo. Não é assim? Fala sério. Não é assim? Vamos ao exemplo de Jesus. Judas, o traidor. Jesus, aquele que estava sendo traído. Na última ceia estava Jesus ali com os discípulos. Jesus sabia quem era o traidor, de tal forma que quando Jesus disse, eu hei de ser traído, e os discípulos perguntam, por acaso sou eu, Senhor? E Jesus diz assim, olha, quem há de me trair é aquele que mete a mão no prato comigo. É aquele que está colocando a mão no meu prato. Imagina você, na sua casa, convida irmãos para ir almoçar na sua casa. E de repente você sabe que daqueles que estão ali, tem um que está buscando trair você e uma traição destruidora. E você olha para ele e diz assim, amigo, o que tu tens que fazer, faz logo. Ser parecido com Cristo está na humildade de viver a situação e continuar amando. Ser cristão é isso, ser cristão não é qualquer coisa. O grande problema é que nós preferimos sair da igreja, falar mal, às vezes, e além daquilo que aconteceu, se colocar como vítima. O verdadeiro cristão não se coloca como vítima. O verdadeiro cristão, ele se coloca como servo. Os irmãos estão entendendo a profundidade do que é ser cristão, ser parecido com Cristo, ser um pequeno Cristo. Ser cristão é não ter a sua vida mais importante do que a vida do seu irmão. Ser cristão é sempre colocar a vida do seu irmão superior à sua. Ah, pastor, mas você não sabe. Jesus sabia. E sabendo Jesus quem eu sou, quem você é e quem nós éramos, ainda assim, ele deu a sua vida por nós. Ser cristão é estar disposto a, se necessário, dar a sua vida pelo irmão. E dar a sua vida
não é apenas entregar a sua vida de fato em detrimento do irmão, mas entregar em favor do irmão tempo da sua vida. Se nós olharmos para Jesus, o que ele mais entregou no curto tempo em que ele esteve aqui na terra foi dar tempo para quem precisava. O que nós temos dado no nosso tempo para aqueles que precisam na vida prática de ser cristão? Na sua vizinhança, como você tem vivido? Seus vizinhos reconhecem você como um verdadeiro cristão ou sabem que você é crente? Porque eles veem você saindo no domingo pela manhã com uma Bíblia na mão, né? Porque você não fala palavrão, porque você não se embriaga, não bebe num bar, porque você não fuma. Aí eles dizem, esse homem é um cristão porque ele não fazem essas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. Adolf Hitler, ele não bebia, ele não fumava. Adolf Hitler, ele não comia carne. Adolf Hitler, ele era um homem perfeito nestas coisas. Mas nós sabemos quem foi Adolf Hitler. Então, ser cristão não é ser reconhecido por aquilo que você não faz. Ser cristão é prioritariamente ser reconhecido por aquilo que você faz. Eu vou repetir. Ser cristão não é ser reconhecido por aquilo que você não faz. Ser cristão é ser reconhecido por aquilo que você faz. Jesus, ele não foi reconhecido por aquilo que ele não fazia. Jesus, ele foi reconhecido por aquilo que ele fazia. A pergunta é, o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito para que de fato sejamos reconhecidos como cristãos? O que você tem feito? Vou te dar um minuto para você pensar. Pense aí, de verdade. O que você tem feito para ser reconhecido como cristão? Ler a Bíblia? Muitos leem. Se tem alguém que lê a Bíblia, são os ateus. Principalmente para afrontar aqueles que se dizem ser cristãos. Orar a Deus, a grande questão é, como é que tem sido, qual é a fórmula da sua oração? A sua oração é para que seja manifesto aquilo que te agrada, aquilo que você quer, ou a sua oração é para que seja manifesta na sua vida aquilo que agrada a Deus? Vamos refletir sobre o que é ser cristão? O que você faz ou deixa de fazer reflete Cristo em sua vida? Ou o que você faz muitas vezes denigre a imagem de Deus, de Cristo em sua vida? Quem aqui já ouviu frases como ser crente como fulano? Eu, hein? Eu não. Crente como ele, eu não quero ser. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu de alguém falando de alguém ou falando de você mesmo? Queridos,
A vida cristã está fundamentada sobre 2 aspectos. Qual o primeiro aspecto? O doutrinário. Nós, para que possamos ser cristãos, precisamos conhecer a doutrina de Cristo. Precisamos conhecer aquilo que Cristo deixou escrito na sua palavra para que possamos viver. Então nós precisamos conhecer à luz da palavra de Deus aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Na sexta-feira passada, nós estivemos aqui na vigília, aliás, quem não veio mais uma vez perdeu. Então, na próxima vigília, não deixe de vir, venha. Isso é ser cristão. Ser cristão é também esmurrar o corpo em detrimento, em favor daquilo que é agradável a Deus. Então, na próxima vigília, não fique aí com o seu corpo querendo ir para a cama, venha. É sempre na sexta-feira, no sábado, provavelmente você não vai trabalhar. Venha. Ser cristão é, de fato, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, conhecer a doutrina de Cristo para a nossa vida é o primeiro fato, é o primeiro passo para ser cristão de fato. Eu preciso conhecer aquilo que Deus quer que eu viva. Eu preciso conhecer, você também precisa conhecer. Esse é o primeiro passo. Preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Segundo passo. A prática da vida cristã. Nós já estávamos falando sobre isso porque, queridos, eu preciso viver a prática. Conhecer não é suficiente. Dias atrás estávamos conversando, eu e o irmão Luciano, sobre viver experiências. Experiências mais profundas de Deus ou de nós para com Deus. Experiência. É interessante que, na conversa que nós tivemos, falei para ele algo, e eu me lembro disso, que experiências só se tem com relacionamento. Experiências profundas só se tem com intimidade. Então, amados, a doutrina e a prática da doutrina leva-nos uma vida de cristianismo prático, de tal forma que quando passarmos na rua, vai acontecer exatamente com aquele profeta que, ao passar, a mulher diz assim: eis aí vai um homem de Deus. Porque eis aí vai um homem de Deus, não é porque eu sou careca ou não careca, não é porque eu sou barrigudo ou não barrigudo, não é porque eu tenho sou bonito, igual o Abner, ou não, igual a mim, não é nada disso. São pelos nossos feitos, pela nossa prática de vida. Jesus, ele conta uma parábola, e todos nós aqui conhecemos, então eu só vou parafrasear. Ele diz assim: olha, um homem foi assaltado e bateram nele e deixaram ele quase morto. Passou ali eu vou usar aqui o músico, né? Porque o levita da época era um músico. Passou o levita,
olhou, não fez nada. Passou outro ainda de uma posição dentro da eclesia mais elevado ainda, não fez absolutamente nada. Passou o samaritano e fez o que tinha que ser feito. Quem mais se pareceu com Cristo? Quem mais se pareceu com Cristo? Sabe o que é que nós, principalmente, talvez essa não seja uma realidade aqui da igreja, e se houver essa realidade, é uma realidade muito esporádica. Mas igrejas periféricas, e eu vim de uma igreja periférica, aliás, todo o meu ministério pastoral foi em igreja periférica, a gente vê muito isso. Tem um irmão que está passando uma extrema necessidade. Está realmente passando um momento extremamente difícil, desempregado. Às vezes é a SEB que está indo lá cortar energia, é a CAESB que está lá cortando água, falta alimento na mesa. Não vamos fazer nada. A gente não sabe se é Deus pesando a mão, querendo tratar em alguma forma. Gente, isso não é cristianismo. Cristianismo tem alguém com fome, dá-lhe de comer. Tem alguém com sede, dá-lhe de beber. Tem alguém nu, dá-lhe vestimenta. Mas nós, com a nossa mesquinhez de não querer abrir a mão, muitas vezes nós usamos o artifício de que é Deus agindo. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Ser cristão é algo muito diferente. E só pode ser mordomo de Cristo quem é verdadeiramente cristão. Vou repetir, só pode ser mordomo de Cristo quem é verdadeiramente cristão. Porque o cristão, ele dá testemunho de Cristo. Amém? Isso é ser cristão. É dar testemunho de Cristo. Abra a sua Bíblia em Atos 1:8. Ser cristão é dar testemunho de Cristo. Quem encontrar pode ler. Então, o cristão, ele recebe poder para testemunhar de Cristo. E o cristão, ele é mais do que nunca uma testemunha fiel. Amém? E como é que eu vou ser uma testemunha fiel? Me diga aí. Porque eu ouvi falando que alguém falou, que outra pessoa falou para alguém, isso é uma testemunha fiel? Não. O que o texto está nos dizendo é que o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas fiéis. Porque nós recebemos da fonte. Amém, queridos? Nós não recebemos de terceiros, nós recebemos da fonte. Então, o cristão é uma testemunha fiel de Cristo.
E como testemunha fiel de Cristo, o cristão agora passa a ser um mordomo de Cristo. Ele agora vai cuidar daquilo que não é dele, mas é de Cristo. E a irmã falou muito bem o que é ser um mordomo. Mordomo quer dizer administrador. E eu quero trazer aqui pelo menos 4 situações. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. O mordomo tem que entender que tudo aquilo que tem nas mãos não pertence a ele. Você sabe, o seu trabalho, que às vezes você se orgulha, não é seu. Aquilo que você tem, a sua casa, o seu carro, não é seu. Você é administrador. Então, tudo que temos não é nosso, tudo que temos é de Deus. Amém, queridos? Tudo que temos é de Deus. E tudo que temos e tudo que somos deve ser para a glória de Deus. Isso é ser mordomo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6,19. E alguém abre em Romanos 14, 7 e 8. Vamos ler esses 2 textos. Vamos lá, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. Amém? Olha só que interessante. Primeiro ponto que nós temos que entender do ser mordomos, e nós cantamos inclusive dizendo assim, ó, somos mordomos de Cristo, servos do bom Salvador. Sempre almejamos servi-lo com entusiasmo e valor. Qual tem sido o seu entusiasmo no serviço de Deus? Não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, de tal maneira que já não somos mais donos de nós mesmos. Temos um Senhor que é o nosso proprietário. O mordomo, ele é alguém que foi comprado e agora, por ele ser um servo ativo, o seu Senhor coloca como mordomo, como cuidador das suas coisas. Ele administra a casa do seu Senhor, mas ele não é dono de nada. Isso é ser mordomo. E o Senhor nos convida a sermos mordomos. Então, queridos, tudo aquilo que está nas suas mãos está para você viver a mordomia de Deus na sua vida. Não é seu. Amém? O mordomo é servo. E servo não tem nada. Ele administra as coisas do seu Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Vamos ler Romanos 14, 7, 8. Coloca lá. Então, nós podemos perceber à luz da palavra de Deus que quer vivamos, quer morramos, sejam do Senhor, somos do Senhor. Nós não temos nada, nós somos apenas administradores
E olha, isso é um privilégio. Esse mordomo de Cristo é um privilégio. Sinta-se privilegiado por ser alguém que cuida das coisas de Deus. E quem cuida das coisas de Deus não pode cuidar de qualquer forma. Não pode fazer do jeito que você quer fazer. O mordomo, ele faz conforme o Senhor quer que ele faça. O seu Senhor diz, faça sim, e ele faz. A Bíblia, ela é o norte para nós conhecermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, como mordomos de Cristo. Daí, você quer conhecer, quer saber o que Deus quer que você faça com aquilo que você tem? Conheça a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Não pertencemos a nós mesmos. Segundo ponto, tudo que temos não é nosso. Se nós não pertencemos a nós mesmos, logo, tudo que temos, não temos, porque não é nosso. 1 Timóteo 6,9, por gentileza, e João 3, 27. 1 Timóteo 6,9. Eu gosto de uma escola participativa, né? Onde os irmãos estão aí com a Bíblia interagindo, isso é muito bom. Então vamos lá, 1 Timóteo 6,9. Mas todos aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Esse é um mordomo que quer cuidar das coisas do seu Senhor como se fosse dele. Quer atrair para ele como se fosse dele. Mas lembre-se, não é. É do Senhor. Vamos lá, João 3, 27. Olha só interessante. Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja dada, que lhe seja concedida do céu. E quando Deus concede, não concede para a pessoa exatamente, ou só para a pessoa. A pessoa mais pobre desse mundo é aquele que só tem riqueza, que só tem dinheiro. Você já viu uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ele não consegue ter amigos, ele não consegue ter relacionamento com famílias, ele não consegue viver, porque tudo que ele olha é como se alguém quisesse roubá-lo, tirar dele alguma coisa, então ele fica recluso no mundo dele, não confia em ninguém, porque ele está inserido nesta categoria de pessoas. O discípulo de Cristo, que é um mordomo de Cristo, ele é, portanto, uma pessoa que tem para que seja distribuído, para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Tudo que temos não é nosso. Terceiro ponto, tudo que temos é de Deus. Vamos lá, Salmos 2, aliás, Salmo 24, versículo 1. Li só esse texto, pois o nosso tempo está se esvaindo. Tudo que temos é de Deus. Olha lá, alguém lê, por favor? A terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre... Volta o texto, por favor. A terra
e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhes pertence. Tudo é de Deus. Tudo o que temos é de Deus. Não é nada nosso. Nós somos apenas administradores, mordomos de Deus para fazer a vontade de Deus com aquilo que temos. E por fim, tudo que temos e somos deve ser usado para a glória de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, deve ser usado para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. Romanos 11, 36. Amém. Amém, amados? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Não é sobre nós, é sobre ele. Entenda isso, amados. Ser mordomo é andar olhando para ele. Somos, portanto, administradores não só da nossa própria pessoa, com os dons e talentos e oportunidades que Deus nos dá, mas também dos bens, poucos ou muitos, que estão por algum tempo em nossas mãos. Não é só ter muito, mas mesmo no pouco. Lembra daquela mulher e o profeta? Temos aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vamos fazer, vamos comer e vamos morrer de fome. Mas o profeta diz, olha, faz primeiro para mim. Não é quantidade. É ser administrador, é ser mordomo de Cristo. Você nunca tem pouco que não possa dividir. E você nunca tem muito que não possa receber. Amém, queridos? Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser administrador, ser mordomo, é cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos, de tal forma que o Senhor se agrade daquilo que você está fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser um verdadeiro cristão, administrador das coisas de Deus na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome nessa manhã, porque o Senhor nos tem dado e nos tem capacitado como filhos do Senhor e como servos do Senhor, Senhor, a vivermos de tal forma que sejamos parecidos contigo em todas as nossas atitudes, no nosso modo de viver, na nossa forma de falar, no nosso comportamento para com as outras pessoas, não abrir mão daquilo que o Senhor muitas vezes nos dá em detrimento de outras pessoas, no cuidado de outras pessoas. Oh Deus, nós queremos viver de fato e de verdade essa vida cristã, não apenas como rótulo na nossa vida, mas como prática. Nós queremos sim vivermos parecidos contigo. Que esse mundo, Senhor, possa olhar para nós e ver Cristo em nós. E eles possam ter esperança de um novo tempo. Que como mordomos, Senhor, nós possamos viver a prática da mordomia, entendendo que tudo aquilo que está nas nossas mãos não é de fato nosso, mas é teu. E que nós estamos para cuidar bem daquilo que é teu
e fazer a tua vontade com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, com aquilo que o Senhor nos deu como talentos. Ó Deus, nós queremos dedicar tudo a Ti e que tudo aquilo que temos e que somos seja, Senhor, para agradar a Ti. Nos leva para o centro da Tua vontade e realiza em nós o Teu querer. Em o nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Até a noite, que possamos estar aqui alegres no Senhor.